está aumentando, graças a Deus, né, irmão? Já os irmãos estão lá do lado de lá. E a gente tem crianças que já estão vindo, né? E nós precisamos orar pelas crianças, abençoar as crianças. Amém? Há uma preocupação minha e da pastora Miriam de cuidarmos das crianças. Nós estamos até vendo um curso que nós vamos colocar aí alguns irmãos para estarem fazendo um curso de escola bíblica, estudo da palavra, para ministrar para as crianças, especialmente para elas, né? Então nós estamos nos preparando para isso, porque nós sabemos que virão muitas crianças. Traga ele aqui. Vem para chorar por elas. Isso, vem com ele. Isso. Amém. Glória a Deus. Tem Bianquinha também, traz a mãe aqui. Traz sua mãe aqui, Bia. Amém. Glória a Deus. Amém. Estenda suas mãos para as crianças. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento tão precioso. Amém. Por cada uma dessas crianças, ó Deus. E o Senhor as comparou que a nossa atitude deve ser como as delas para entrar no teu reino. E nós queremos abençoar essas crianças, ó Pai. Que ao estiverem ali, Senhor, naquela salinha, eles possam ser ministrados pelo Senhor, pelo teu Espírito, e que a presença do Senhor seja sobre eles. Oramos assim, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A gente tem uma preocupação com relação às crianças. Eu cresci no Evangelho, numa igreja onde tinha essa preocupação de escola bíblica dominical, de ensino da palavra para as crianças. E nós sabemos hoje o quanto as nossas crianças, elas têm sido sediadas, né, por muitas coisas que às vezes tiram as crianças do seu lar, destrói a criança. Então nós temos uma preocupação. Essa semana eu e a pastora Miriam estávamos pesquisando um lugar que a gente conhece, para nós prepararmos aí alguns professores. Já temos alguns irmãos que cuidam de crianças e nós vamos investir nesses irmãos para eles se prepararem para cuidar especificamente das crianças, fazerem um trabalho com as crianças, ensinando a palavra de Deus para as crianças. Amém. Isso é muito importante. Amém? Então a gente está assim, já pensando nisso. Nós já estamos pensando e procurando, e também pedindo a oração dos irmãos, que nos ajudem, né? Nós precisamos de um espaço, nós precisamos de um salão. No momento ainda não temos assim aquela condição de estarmos em um salão com um valor muito alto, mas nós estamos pedindo para que Deus faça um milagre, que nos mostre um salão e dentro das nossas possibilidades a gente possamos nos agregar ali. Nós sabemos que tem muitas pessoas que estão vindo e virão ainda. Temos algumas famílias que não estão hoje aqui porque ainda estão em viagem, mas que na próxima semana já estarão conosco. Então a gente sabe assim que Deus, Ele já está nos conduzindo para a igreja, né? E nós, já falei isso quarta-feira para alguns irmãos aqui, nós estivemos em uma reunião com o pastor Josias Ferreira, que é o nosso pastor da igreja evangélica Água da Vida, lá em São Paulo, e nós vamos estar andando junto com eles, né? Então nós vamos estar ligados aqui em Ribeirão Preto, vai ser o núcleo da igreja evangélica Água da Vida de São Paulo. Tá? Nós estivemos conversando com eles lá, eles já fizeram uma reunião essa semana, e a igreja Água da Vida foi a igreja que nós somos fundadores dela. Hoje ela tem a matriz, fica em São Paulo, no metrô Patriarca, e tem 5 congregações, né, 5 filiais. E estamos agora inaugurando mais umas lá em Castro, no Paraná, onde já tem um grupo lá de 30 pessoas, 40 pessoas, onde no final do ano agora nós batizamos 9 pessoas lá. E aí nós, conversando com ele, nós gostaríamos de estar andando junto com eles, debaixo assim da aliança com eles, porque a gente sabe
né, quem são eles, nós sabemos dos pastores que são lá, são homens de Deus, muito preocupados com o ensino da palavra. Tem um pastor lá que é meu cunhado e eu ainda trouxe ele para o Evangelho, é um grande homem de Deus que ministra a palavra no mesmo seminário que eu também ministro. Então nós temos uma preocupação muito grande de levar as pessoas a amarem Deus por aquilo que Deus é e não por aquilo que Deus faz, né? Então só para os irmãos saberem que de repente, onde vocês estão? Nós estamos no Pastor Vanderlei, no núcleo da Igreja Evangélica Água da Vida de São Paulo, tá? Então nós estaremos ligados com eles, estarão nos dando assistência. Pastor Josias Ferreira é um homem de Deus que trabalha muito com cura e libertação. Estamos vendo a possibilidade de um mês aí nós agendarmos com ele, para ele vir em Ribeirão e ficar em Ribeirão o dia inteiro com uma equipe, para aquelas pessoas que precisarem de uma cura, de uma libertação, estarem junto com eles, porque ele tem sido um homem de Deus, muito usado por Deus, muito simples, mas muito usado por Deus, né? Nós uma vez fomos chamados para ministrar em uma igreja lá em Pinhalzinho, interior de São Paulo, próximo de Bragança Paulista, e uma pastora lá, todo ano, nos convida para ir fazer palestras sobre casais, né? E aí um dia apresentamos o pastor Josias para ela, ele teve que ir várias vezes lá, muitas pessoas precisando de uma cura, precisando de uma libertação, precisando de uma palavra de restauração, né? E aí foi lá, fez alguns trabalhos de oração com muitas pessoas lá, com muitos casais. E recentemente eu e a pastora Miriam fomos lá para uma palestra muito corrida, né? Saímos daqui domingo de manhã, chegamos lá na hora do almoço, ministramos, e quando foi domingo à tarde voltamos para Ribeirão. Mas a nossa alegria foi tão grande, porque ela estava num salão já grande, é um salão, e é uma pastora muito de Deus, e ela estava já num salão grande, e para nossa alegria, nós chegando lá, ela estava no centro da cidade, na entrada da cidade, num salão ultra maior, né? E muita gente sendo abençoada, e ela dando testemunho. Depois que o pastor esteve lá fazendo essas orações com as pessoas, com os amigos, com os vizinhos, né? A igreja foi uma outra igreja. Então o nosso compromisso com Deus é um compromisso sério, irmão. Nós não queremos perder tempo, nós não queremos brincar de sermos evangélicos, de sermos crentes. Nós queremos nos firmar na palavra de Deus e andar na direção da palavra de Deus. Então, eu tenho certeza que esse ano será um ano, já está sendo, né, um ano de muito desafio para a gente, porque início não é fácil, a gente sabe disso, né? Precisamos urgentemente de um local. Esse local aqui foi uma bênção de Deus, né? O Fabiano, que é o dono aqui desse restaurante, ele nos emprestou para nós fazermos o culto aqui hoje, de manhã, e na quarta de noite. E nós não estamos pagando simplesmente nada. Ele falou: pastor, olha, é para servir o reino de Deus. Então, eu sei que ainda é um pouco meio apertado, mas logo nós vamos ter que já arrumar outro lugar, mas está sendo uma bênção. À noite, hoje aqui, tem um outro grupo que se reúne aqui também à noite, de um outro pastor que vem na mesma condição que a nossa, e eles fazem culto aqui no domingo à noite. Então, as nossas reuniões serão apenas 3 durante a semana. Uma na terça-feira, lá no Planalto Verde, que é o nosso estudo bíblico, estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando os Evangelhos. E terça passada tivemos uma reunião boa lá. Temos lá um grupo bom de irmãos, que o grupo está crescendo a cada dia. E uma sala que também foi uma provisão de Deus, né, através da vida do Valdo, para nós estarmos ali estudando a Palavra de Deus. Então, toda terça estamos lá no Planalto Verde, estudando a Palavra de Deus, das 20 às 21h30. Na quarta, aqui, aliás, na próxima quarta, agora que vem, nós queríamos fazer um desafio aos irmãos para trazerem um pedido de oração, porque no culto de quarta nós vamos estar colocando esse pedido de oração. Nós vamos orar a Deus para que Deus entre com uma provisão, entre com um milagre, entre com a manifestação do poder dele sobre a sua vida, no pedido que você fará para Deus e trará na quarta-feira. Então, na quarta-feira,
venha com o seu pedido, traga alguém para nós orarmos, ou venha você também para nós orarmos por você, tá? No nome de Jesus, na próxima quarta-feira. E todos os domingos, às 9h30, estaremos nos reunindo aqui, por enquanto, até Deus mostrar um local para a gente. Já tem alguns irmãos se envolvendo com isso, nos falando, pastor, olha, tem um salão desse, tem aquilo, mas alguns são um pouco altos para a gente, né? E a gente ainda não pode dar esse passo por enquanto, mas nós cremos que Deus é o mesmo Deus que está no controle, e Ele vai nos direcionar a um bom termo e vamos andar dentro da direção de Deus. Amém? Então divulguem esse trabalho, se envolvam com esse trabalho. Eu já tenho dito isso, eu e a pastora Aline estamos aí nos dedicando nas visitas, nas orações. Pode nos procurar, nos chamar lá no grupo, tá? A qualquer momento, a qualquer hora, para nós estarmos juntos, orando, estarmos em comunhão. Eu tenho certeza que Deus fará grandes maravilhas na sua vida, como tem feito na nossa, no nome glorioso de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos então, hoje nós vamos celebrar a ceia, né? Possivelmente a nossa ceia vai ser no primeiro domingo de todo mês, tá? Então todo primeiro domingo nós estaremos celebrando a Santa Ceia. Já temos algumas pessoas aí que de repente vão descer as águas do batismo logo logo, tá? Então vamos andar aí, que Deus tem algo muito bom pra gente, no nome de Jesus. Ok? Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias lá no livro do Velho Testamento de Juízes, no capítulo 16. Juízes 16. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 22. Tá? Juízes 16, do 1 ao 22. Todos acharam? Amém? Então vamos ler. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui, cerquem-no. E toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até ao cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir? Disse-lhe Sansão: se me amarrasse com 7 vergas de vivos frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus trouxeram 7 vergas de vivos frescos, que ainda não estiveram secos, e amarraram-no com elas. E o espia estava com ela na câmara interior. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vinho, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se me amarrasse fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava na recâmara interior, então as quebrou de seus braços como a um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: se tecerem 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com o liço da teia,
e ela as fixou como uma estaca e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho amor, não está estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se afligiu e angustiou até a morte. Descobriu-lhe todo o seu coração e disse: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir os seus joelhos e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere, e o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Nós queremos hoje falar um pouquinho sobre este homem, sobre Sansão. O título da nossa meditação nesta manhã aqui é a experiência de Sansão. Sansão, uma vida comprometida pelas escolhas que ele fez. Esse é o título do nosso reflexão. Uma vida comprometida pelas escolhas. Nós sabemos que a oração de um cristão, a oração de um servo de Deus, não somente de um líder, de um pastor ou de um apóstolo, mas a oração de um filho de Deus, que crê no Senhor, que crê na autoridade do nome de Jesus, que coloca a sua fé na palavra dele. A oração dessa pessoa, ela produz muitos resultados, ela tem muitos efeitos. Paulo diz isso numa carta, A oração de um justo pode muito no seu efeito, na sua eficácia. E só que por outro lado, nós vemos que o ser humano ele é dotado às vezes de muita avareza, de muita ganância, de muita cobiça. E a avareza, ela destrói o homem. Salomão escreve que a avareza, a ganância, ela precede a ruína, a cobiça, ela precede a ruína. E eu queria perguntar para você nesta manhã, creio eu que você tem isso, mas a pergunta que eu faço hoje nesta manhã, a mim e a você, você tem sede de Deus? É uma pergunta que precisa ser respondida no seu interior, no seu espírito, porque às vezes nós amamos Deus, gostamos de Deus, falamos de Deus, vamos na casa de Deus, entramos na presença de Deus, louvamos a Deus como acabamos de fazer aqui, mas às vezes nós não temos sede de Deus. Às vezes a nossa fé, ela está colocada, está pautada em cima de um ensino, de uma coisa, de um testemunho. Mas a nossa fé, ela precisa ser muito mais do que isso. Ela precisa ser visionada na palavra de Deus, em um Deus que pode todas as coisas, como vimos aqui nesta manhã. A nossa conversão, a nossa salvação, ela produz para nós, para os cristãos, uma segurança muito grande para nós, para qualquer ser humano. Mas só que a nossa verdadeira conversão, que nos dá essa segurança, não permite a mim e a você de pararmos ou de cessarmos de vigiar. A Bíblia diz constantemente que nós precisamos estar em constante vigilância. Nós precisamos vigiar. Por quê? Porque o inimigo é astuto. E a Bíblia nos adverte muito isso. Para que o nosso coração seja voltado, centrado para a palavra de Deus. Ela própria nos fala que o nosso coração ele é enganoso. O coração do ser humano
enganos. Nós traçamos planos, temos ideias, fazemos um monte de coisa, mas às vezes a resposta que Deus tem para nós não tem nada a ver com aquilo que o nosso coração às vezes anseia ou tem como desejo. Então o nosso coração, ele nos engana, porque o nosso coração está muito ligado à nossa alma, irmão. E a nossa alma é sentimento, a nossa alma é emoção, a nossa alma ela quer coisas ligeiras, coisas rápidas, coisas visíveis, coisas apalpáveis. A nossa alma quer isso. E às vezes o que é de Deus para a nossa vida não são desta maneira. E nós olhamos aqui, diante desse texto livre, a história de um homem, de Sansão. Tá? Sansão é a prova claríssima de que as nossas emoções, elas podem ser comprometidas. Né? As nossas emoções, elas podem comprometer a nossa caminhada com Deus. E muitas vezes nos leva para um caminho de sofrimento. Quando chega lá na frente, nós sofremos, choramos, vemos isso constantemente. As pessoas promovem ou meditam ou programam seus caminhos, seus planos, para depois pedir a Deus uma resposta daquilo. Sendo que nós deveríamos fazer ao contrário, pedir: Deus nos direciona, Deus nos mostra para andar em um caminho seguro. E muitas vezes a nossa emoção compromete a nossa caminhada lá na frente com Deus. Sabemos que o nosso sucesso, ou até mesmo o meu fracasso, o nosso fracasso, está diretamente ligado à qualidade das nossas escolhas. Então o meu sucesso está ligado àquela escolha que eu fizer. Por isso, aí a importância da palavra nos orientar e nos dizer: vigiai. O que é vigiar? E não é vigiar no momento. Vigiar não é só ir em uma reunião. Vigiar não é só pedir a alguém uma oração. Vigiar é constantemente, como se nós fôssemos uma atalaia de uma torre, onde há muitas pessoas que estão ali debaixo dos cuidados daquela pessoa, e ele está vigilante para que em nenhum momento alguma coisa aconteça de mal, de ruim, nenhum inimigo venha interferir ali naquele local. Então é ser vigilante. O papel de um pastor, de um líder, deve ser de vigilância constante. Vigilância para com a sua vida, vigilância para com aquilo que ele fala, né? Porque nós falamos muito hoje e vivemos pouco, não é mesmo? Então, já tem até uma expressão aí que falar, todo mundo fala, e até papagaio fala, mas nós vemos hoje o cuidado que nós precisamos ter, principalmente nós quando falamos. Eu e a pastora já tenho dito muito isso, nós primamos por isso, em ser aquilo que nós falamos aqui. Quando eu ministro, quando eu falo, o meu papel tem que ser de uma vigilância maior, para não contradizer aquilo que eu estou falando, porque a minha palavra pode ser uma palavra enganosa, se meu coração não estiver voltado para a palavra de Deus. Mas se eu estiver voltado para a palavra de Deus, a minha palavra, ela tem que agora prevalecer, e eu tenho que tomar cuidado em ser vigilante naquilo que eu falar, principalmente no que concerne ao reino de Deus. Porque muitas pessoas hoje estão indo para o inferno, porque muitos líderes hoje estão pregando uma coisa e vivendo outra, ensinando uma coisa e vivendo outra, ensinando uma coisa para os seus liderados e fazendo conluio ou fazendo pactos com aquilo que não é o reino de Deus, e levando muitas vezes isso para o povo, para a igreja, e o povo sofre com isso. E eu não quero isso para a minha vida nunca. Não quero ter uma igreja, nunca quis ter uma igreja. Eu quero ter um local onde nós possamos ministrar a palavra de Deus e ensinar para o povo que nós não podemos fazer aliança com coisas estranhas que não diz respeito ao reino de Deus. Então constantemente nós precisamos sermos vigilantes. O meu alvo, o seu alvo precisa ser o que a palavra ensina, o que o apóstolo disse. O apóstolo Paulo, ele chegou um momento da vida dele que ele diz: olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A coisa mais importante que você tem, meu querido, meu irmão, minha irmã, é a sua fé. Não negocie a sua fé, não contrabandeie a sua fé, em nome de Jesus. Não troque a
sua fé com pratos de lentilhas. Não troque a sua fé com aquilo que os filisteus vêm oferecer para você. Esteja com a sua fé firmada no Senhor. E a nossa meditação hoje, nesta manhã, nós precisamos ver algumas coisas sobre a vida de Sansão. Um homem que, apesar de todos os seus momentos, seus equívocos, foi um homem muito importante para a história de Israel, no período chamado período dos juízes, quando os juízes governavam. Sansão foi o último juiz da nação de Israel. Houveram 15 juízes nesse período. Um período onde não tinha um rei, um período onde não tinha um líder, era Deus que governava a nação. Imagine isso, irmãos. Era Deus que vinha e trazia direção para o povo, para a nação, através de um juiz que ele levantava. E o povo constantemente se afastava de Deus, porque era muito comum naquele período, e não é muito diferente hoje também, o ser humano não querer ser governado por Deus. O ser humano não querer ser direcionado ou dirigido por Deus, porque os caminhos de Deus não são os nossos, são diferentes do nosso. O nosso caminho muitas vezes é o da facilidade. O nosso caminho muitas vezes é o caminho daquilo que nós vemos, enxergamos, apalpamos. Os de Deus não. Se você crer, você verá. Se você lançar a sua fé, você verá. O caminho de Deus é muito diferente do nosso caminho. Então, Sansão aqui foi um homem que teve um papel muito importante. Por isso, o nome de Sansão está registrado lá no Novo Testamento, num livro chamado Livro dos Heróis da Fé. Alguém já ouviu isso? No Novo Testamento? Eu sei que tem pessoa aqui que sabe qual é o livro do Novo Testamento, onde tem a galeria dos heróis da fé. É o livro de Hebreus. Se você olhar lá em Hebreus, você vai ver, lá vai falar dos homens do Velho Testamento, a galeria dos homens da fé. Então quem foi Sansão? O seu nome significa ilustre. O nome de Sansão significa pequeno sol. Viveu num período muito distante antes de Cristo. A história de Sansão está registrada aí dos capítulos 13 ao capítulo 15 de Juízes. Não vamos ler, mas você depois pode ler a história dele, talvez já tenha lido. Ele era filho de um homem chamado Manoá, um homem de Zorá, um local chamado Zorá, da tribo de Dan. A mãe de Sansão era estéril, queridos. Não podia ter filho. E um certo momento ela foi visitada por um anjo de Deus, e o anjo dizia que ela iria ter um filho. Foi avisada pelo anjo, muito semelhante a outros casos, como Sara, como Maria. Era muito comum no Velho Testamento as mulheres serem estéreis. E ela era estéril, não podia dar à luz. Mas um anjo veio e disse a ela que ela daria à luz a um menino, que esse menino iria livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Sansão era um nazireu. O que era um nazireu? O nazireu era uma pessoa, imaginem isso, pais, mães, imaginem isso, você ter um filho no ventre e você falar assim: esse filho, ele não é meu, ele é de Deus. Eu vou oferecer ele para Deus, eu vou consagrar ele para Deus, ele vai ser de Deus. Sansão foi assim. Quando a sua mãe ficou grávida, a mãe ofereceu Sansão para Deus. E aí ela fez um voto naquele período, que era chamado de o voto do nazireu, ou do nazireado. O que era esse voto? Que aquele menino nunca seria dela e nem do seu pai, mas que seria de Deus. Ele seria usado, seria ousado em Deus e seria para Deus. Sansão iria ser voltado para servir a Deus. E o nazireu, ele tinha um costume, era uma lei, isso, a lei do nazireu, do nazireado. Ele não podia cortar o seu cabelo, não podia passar navalha sobre a sua cabeça. Por isso Salomão tinha o cabelo comprido, E ele não podia tocar em mortos. Ele não podia chegar perto de um cadáver. Era um voto que era feito. Por quê? Era uma consagração que era feito desde o ventre da mãe daquela criança para com Deus. E Sansão era assim. Era um homem consagrado antes do seu nascimento. Deus estava com Sansão, Deus era com Sansão. E Sansão casou com uma
filisteia de Tímina. Foi tirado, foi traído, né? Ao ter o seu enigma, o seu segredo ser revelado. Apaixonou-se por uma mulher, você viu aí no texto, chamada Dalila, tá? Que tentou por várias vezes suborná-lo e uma das vezes conseguiu, para conseguir tirar ou arrancar a força. Sansão tinha a força não por ele, mas a força que havia em Sansão era de Deus. Como ele tinha sido consagrado, ele havia sido oferecido para Deus, a força que estava nele não era o seu cabelo, não era o seu braço, era o Espírito de Deus que vinha sobre Sansão, e com uma força muito grande, e ninguém segurava Sansão, porque ele era muito forte, né? Mas o cabelo representava a unção de Deus que estava sobre ele naquele momento. Então, uma vez que ele perdeu o seu cabelo, foi raspado o seu cabelo, o Espírito de Deus que vinha sobre Sansão, que estava sobre Sansão, se afastou de Sansão, e Sansão, por sua vez, ele perdeu toda a sua força. É a mesma coisa que nos dias de hoje. As pessoas pedem para alguém orar, para um pastor, para um apóstolo, para um líder, e a pessoa ora, algum milagre, alguma coisa acontece, a pessoa acha que aquele pastor, ele tem o poder. Não, o poder não é dele, a unção é do Espírito de Deus. Então nós precisamos entender isso. Às vezes o inimigo, ele tem tentado, meu amado, meu irmão, tirar você da presença de Deus constantemente, como fez aqui com Sansão. Sansão nunca havia cortado o seu cabelo, mas ele se deixou levar aqui pela atração de Dalila, né? E contou a ela a verdade. Enquanto dormia, os seus cabelos foram raspados, né? Então, quando ele abriu os olhos, ele viu que a força já tinha ido embora. Isso é a coisa mais triste na vida de uma pessoa. É quando o Espírito de Deus que está em nós, ele é apagado na nossa vida. Se o Espírito Santo de Deus está na sua vida, ele não vai sair da sua vida. Mas Paulo diz que ele pode ser entristecido. Paulo diz que ele pode ser apagado. Porque às vezes tomamos atitudes, criamos algumas ações na nossa vida que impedem o Espírito de agir na nossa vida. O Espírito Santo, ele quer trabalhar através de você, agir através de você. Ele havia perdido naquele momento os olhos, perdeu a sua força e passou a ser como qualquer outro homem. Os filisteus levaram ele para uma prisão, e filisteus aqui na Bíblia representa Satanás, representa o poder do inimigo sobre a vida das pessoas. Constantemente há filisteus que se levantam para vir em nós, para nos oferecer alguma coisa, para tirar as nossas forças. Mas Sansão foi levado para uma prisão, foi humilhado, passou a trabalhar girando moinho naquela prisão. Enquanto os filisteus estavam se alegrando, exaltando a um Deus que se chamava o Deus Dagom, né? Esse Deus era um Deus muito adorado antigamente, era um Deus que tinha a figura de um peixe e a figura de um homem, tá? Muito usado hoje nos nossos dias, inclusive num líder muito grande do mundo inteiro, que ele usa isso, tá? Esse desenho, esse Deus Dagom. Dagom era um Deus que exigia sacrifícios humanos. Dagom era um Deus que zombava do Deus poderoso, que era o Deus de Israel. Dagom é um Deus que hoje inferniza, que atormenta, que aprisiona as pessoas. Da mesma maneira como foi com Sansão, né? Sansão naquele momento viu que ele tinha perdido as suas forças, porque ele tinha ouvido a voz de Dagom através dos filisteus e não do Deus Todo-Poderoso. Mas ele chegou no momento que ele se apoiou nas colunas que sustentavam ele no templo, e ele levantou um clamor a Deus. Isso aqui é muito importante nós lembrarmos. Toda hora que nós estivermos vendo, sentindo que não há forças em nós, que não há a presença de Deus, que falta alegria, ou que às vezes estamos perdendo a nossa esperança, nessa hora nós não podemos nos esquecer que nós temos que olhar para o céu e clamar ao Deus que pode todas as coisas. O
sua vida, o Deus que sabe quando você clama por Ele. Ele nunca deixou você de lado, de escanteio. Deus te ama. Clame a Ele, porque Ele vai te ouvir, irmão. Clame ao Senhor e Ele virá ao seu encontro, ao seu socorro, como Sansão fez naquela hora. E a força do Espírito veio sobre ele, e ele quebrou ali aquelas colunas, o templo desabou, e todos aqueles líderes, todas aquelas pessoas, inclusive sobre ele, todos morreram. Tá? O corpo de Sansão foi levado por seus líderes, por seus irmãos, tá? Que o sepultaram na terra de seu pai Manoá. Sansão julgou Israel por 20 anos. 20 anos. Mas sabe quantos anos aquele povo ficou prisioneiro? Mais ou menos quase 40 anos. O povo ficou prisioneiro debaixo do jugo dos filisteus. Um jugo interminável. E a nação de Israel tinha muito isso no período dos juízes. Deus levantou 15 juízes, né? Sansão foi um dos últimos, né? O último depois foi Samuel, né? O último juiz que julgou a nação. Então Deus levantava um juiz e aquela nação tinha se virado as costas para Deus. Veio filisteus, ou vinha uma outra nação circunvizinha, conquistava Israel, ficava 8, ficava 12, ficava 40 anos debaixo do jugo daquela nação. Deus levantava um juiz, o juiz vinha através de Deus, livrava aquele povo daquela nação, trazia o povo à presença de Deus novamente, passava um tempo, aquele juiz morria, o povo virava, era um ciclo vicioso. Ficou assim, foi um dos períodos mais tristes para o povo de Israel. Eu não quero nunca ficar sem a presença de Deus na minha vida. Porque se eu me afastar de Deus, se eu estar longe da presença de Deus, os inimigos eles vêm constantemente de todos os lados. Por isso a importância da vigilância, por isso a importância de estarmos espertos. Porque se levantam em todos os momentos, em todos os instantes. E se nós não estivermos na presença de Deus, acontece conosco o que aconteceu com Sansão. A história de Sansão serve para o pastor Vanderlei, serve para cada um de nós aqui nesta manhã, um alerta muito grande. E também nos dá umas lições, que eu queria destacar aqui rapidamente, 3 lições sobre a vida de Sansão. Primeira lição, que eu e você podemos ver aqui nesse texto lido, nós devemos tomar cuidado, muito cuidado, com o nosso envolvimento com o mundo. Quando nós falamos mundo, nós não estamos falando dos seus amigos, estão incluídos nele. Mas quando nós falamos mundo, não falamos mundo físico, nós falamos mundo sistema. O mundo sistema, o sistema desse mundo, ele é caído, ele é promíscuo, ele é maligno, ele é sujo. E nós precisamos tomar cuidado com o nosso envolvimento com o mundo. Sansão se envolveu com o mundo ali naquele momento. Sansão se envolveu com os filisteus. Se apaixonou por uma mulher, por uma filisteia, casou-se com ela. Ele ignorou os alertas do seu pai. Envolveu-se com aquela mulher prostituta quando foi para o local chamado Gaza. E por fim, ele acabou se envolvendo e se rendendo aos encantos de Dalila, uma mulher que sabia usar muito bem os seus encantos naquele período para conquistar os seus desejos, os seus intentos. A queda de Sansão, querido, está diretamente ligada à minha e à sua disposição de viver longe de Deus. E ela aconteceu aos poucos, não foi da noite para o dia. Então o sistema desse mundo hoje, ele vem e nos oferece constantemente coisas para que nós venhamos a nos amoldar ao padrão, ao sistema do mundo. Paulo faz o seguinte alerta para a igreja: não se amoldem ao padrão desse mundo. Nós temos visto, cada dia que se passa, o evangelho, graças a Deus, por um lado tem crescido muito. Já estamos hoje aí na casa de mais de 40 milhões de pessoas convertidas, de pessoas nominais evangélicas. Nós temos visto a cada dia que se passa um envolvimento grande da igreja com as coisas desse mundo, com o sistema desse mundo. Ao invés de a igreja transformar, que é aquilo que fala Jesus lá em Mateus capítulo 5,
paixão continua pelas mesmas músicas. Pessoas que o seu desejo, a sua vontade é pelas mesmas festas que tinham antes de vir para Jesus. As mesmas roupas, a mesma moda, o mesmo ambiente, o mesmo costume, o mesmo linguajar. E o pior, projeto de vidas semelhantes ao mesmo que ele tinha antes de ver Jesus. Há uma carta na Bíblia de Tiago que nos alerta: qualquer pessoa, qualquer cristão, qualquer irmão que quiser ser amigo do mundo, ele se torna um inimigo de Deus. Então, se nós estamos hoje no Evangelho, se nascemos em Cristo Jesus, Paulo diz em 2 Coríntios 5,17: eu preciso andar e viver em uma vida nova. Que essa vida nova glorifique ao meu Senhor, glorifique a Cristo Jesus, que é o meu Senhor, que me tirou das trevas. Paulo fala isso em Filipenses: Jesus me transportou do mundo das trevas para o reino de luz do Filho do seu amor. Nós somos novos, irmãos, novas criaturas. Não compactue com os banquetes do sistema desse mundo. Não compactue a sua fé com as coisas desse mundo, mas volte os seus olhos para Deus. Porque se você quiser ser amigo do mundo, você se tornará um inimigo de Deus. Não estou pregando aqui, nem ensinando que você não deve ter mais amigos lá fora. Ao contrário, é aí que nós precisamos ser amigos deles, para trazê-los para a verdadeira luz. Mas eu não posso ouvir Dalila dos filisteus ficar falando no meu ouvido: olha, faça isso, faça aquilo, vai lá, coma isso, não tem problema, o que é que tem? Eu não posso ouvir Dalila falando nos meus ouvidos. Eu tenho que olhar para o meu Deus. E nós vemos que a igreja hoje, ao invés de fugir, está se aproximando, está se acostumando com os encantos desse mundo, com o glamour desse mundo. Queridos, viva aquilo que você é diante de Deus. Não queira viver aquilo que você não é. Mostre para as pessoas aquilo que você tem. Não queira mostrar para as pessoas o que você não tem. Deus não está nem um pouco preocupado se você tem, se você é, se você possui, se você é formado, se você é isso, aquilo. Deus está preocupado é com a sua vida. Deus quer vê-lo viver com Ele eternamente na glória. O glamour desse mundo só leva as pessoas à morte e à destruição. Paulo fala ao Timóteo, quando ele dá um conselho para ele, ele diz assim: olha, Timóteo, foge das paixões da mocidade e segue a justiça, siga a fé, siga o amor, siga a paz, com os que de coração puro invocam ao Senhor. Coloque o seu coração na presença de Deus, meu amor. Se a sua vida não está do jeito que você gostaria, é porque tem alguma coisa faltando. E eu digo que essa coisa se chama Deus poderoso. Porque aonde Deus entra, as coisas mudam. Existia um escritor nos Estados Unidos chamado George Barra, uma coisa assim, que ele fez uma pesquisa e ele constatou que apenas 43% dos adultos que se declaram cristãos são plenamente comprometidos com a fé cristã. Pouco demais, irmãos. Pouco demais. Então, é viver mais e falar menos. Não é verdade? Pelo que percebemos no dia a dia, nós podemos afirmar que aqui no nosso país e no nosso Brasil não é diferente. Olhem para o que o salmista diz: como é feliz, bem-aventurado é aquela pessoa, é aquele jovem, é aquele irmão, é aquela irmã, é aquele senhor, é aquela senhora que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e muito menos se assenta na roda dos escarnecedores. Enquanto a igreja
comer, nós temos que negociar, nós temos que estudar nesse mundo, mas nós não podemos nos esquecer que nós fomos chamados para fora. A palavra igreja, o significado literal da palavra igreja, eclésia, é isso: de dentro para fora. Isso quer dizer igreja, para fora. Porque ser igreja dentro das quatro paredes é muito fácil, todo mundo tira de letra. Mas ser igreja lá fora é o que Cristo Jesus nos chama. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, um povo que vive na terra com um estilo de vida de acordo com aqueles que um dia irão viver no céu. Amém? Amém. Por isso a Bíblia diz: não amem o mundo, não amem e nem o que há no mundo. Não deixem o mundo te aprisionar. Não deixe os filisteus vir sobre a sua vida, te amarrando, te aprisionando. Então a primeira coisa que nós tiramos aqui: precisamos tomar cuidado com o nosso envolvimento com o sistema desse mundo. A segunda coisa: não podemos colocar as emoções à frente da razão. Sansão deu vazão aqui à emoção, estava nos braços de uma linda, de uma bela mulher. O que adianta ser linda, ser bela, mas por dentro, como diz o ditado, ser um pão bolorento? Não é verdade? O que adianta ser bela, mas por dentro o leva à destruição, o leva a afastar-se de Deus? Porque Sansão havia acabado de se acomodar ao ambiente. Ele achava que ele podia, ele achava que ele era forte o suficiente para qualquer momento, para qualquer situação. Mas ele teve 3 oportunidades de avaliar os fatos e reagir, mas ele optou em ignorar o perigo, e em seguida veio a queda. Sansão se tornou uma presa fácil para Dalila e para os filisteus. O que a Bíblia diz hoje a mim e a você que está aqui nesta manhã? Para nós não sermos sábios ao nosso próprio entendimento, aos nossos próprios olhos. Mas ele diz: teme ao Senhor e se aparte do mal. Tem gente hoje na igreja, e muitas igrejas ensinam isso, que temer a Deus é ter medo de Deus. Isso não é verdade, irmãos. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus não está torcendo para você errar, para ele castigar a sua vida. Esse não é o Deus verdadeiro. Temer a Deus é respeitar a Deus. Temer a Deus é ter reverência a Deus. Temer a Deus é colocar ele em primeiro lugar na sua vida. Temer a Deus é não ouvir os filisteus. Temer a Deus é não se amoldar aos padrões desse mundo. Isso é temor a Deus. Temor é respeito. Respeite a Deus. Você que está aqui nesta manhã, que é templo do Espírito Santo de Deus, respeite a Deus. Não seja sábio aos teus olhos, mas tema ao Senhor. E mesmo assim, muitos estão optando em seguir e dando vazão apenas às emoções. Vivemos numa época em que todas as pessoas hoje querem sentir. As pessoas querem se arrepiar. Pessoas querem ir para cultos fantásticos, cultos mirabolantes, culto aonde revela, culto onde a pessoa cai no chão, culto onde cura. Isso não é o foco principal da nossa vida cristã. O foco principal é Jesus Cristo. É o Senhor Jesus, porque Ele é a fonte de toda a saúde para nós. Mas as pessoas hoje querem sentir, querem se arrepiar. Poucos falam sobre pensar. É preciso pensar. Daí uma música de um escritor, de um compositor evangélico chamado João Alexandre, escreve uma canção dizendo: é proibido pensar. Nessa vida é preciso fazer avaliação. Nossa vida precisa estar aliada à razão. Eu preciso pensar antes de agir. Precisamos estabelecer princípios que priorizem a nossa integridade diante de Deus. Precisamos cultuar a Deus de uma forma racional. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é santo, nosso Deus é o nosso
renovar o meu entendimento diariamente. Aquilo que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12. E assim nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, meus amados? E por último, nem sempre será possível ser como antes. Nem sempre será possível ser como antes. Essa é uma triste conclusão da história de Sansão, que nos é revelada aqui. A falta de vigilância custou muito caro para Sansão. Custou a sua vida, custou a perda da presença de Deus, custou a morte, custou a destruição do povo. A falta de vigilância custou caro. Por isso Deus nos alerta hoje: vigiem, irmãos. Mesmo Deus ouvindo a sua e a minha oração, mesmo Deus ouvindo também a oração de Sansão naquele tempo, Sansão não teve tempo de recuperar os seus dias de glória. Um dos melhores antídotos contra o pecado é pensarmos nas consequências dele. Pecado é um mal muito grande, no preço caríssimo a ser pago diante de Deus e dos homens quando pecamos. Porque a maioria das quedas, como já vimos aqui, não acontece da noite para o dia. Então há tempo para nós pensarmos, para nós avaliarmos, para resistir e, se necessário, como a própria Bíblia diz, fugir. Tem muita gente hoje por aí resistindo a Deus, e se sujeitando ao diabo. A palavra diz para nós resistirmos ao diabo e nos sujeitarmos a Deus. Quantas vidas, quantas famílias seriam preservadas se aquelas pessoas que caíram, que difamaram o Evangelho, quantas pessoas seriam beneficiadas se ele não tivesse cometido aquilo? É preciso estabelecer limite. A igreja precisa ter limite. Ela precisa avaliar as suas consequências antes de agir. Sabemos que confessamos ao Senhor os nossos pecados e a Bíblia diz que eles são perdoados. Mas também sabemos que muitas vezes haverá um triste salário a ser pago em consequência do pecado. Agora, na presença de Deus, eu posso resistir à tentação, ou às tentações, que são muitas. Paulo diz, faz uma reflexão: aquele pois que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Cuidado para que não caia. E quero chamar a nossa atenção nesta manhã por esta palavra. Mesmo estando lá no fundo do poço, clame ao Senhor. Os erros de Sansão levaram ele a uma condição que ele jamais havia imaginado chegar. Mas em meio às pessoas, naquele momento, consequências vieram. E ele faz um pedido a Deus, um pedido que foi atendido por Deus. Por isso eu digo a você nesta manhã: sempre há tempo para você clamar ao Senhor. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, Salomão, ele escreve: se o meu povo, você é povo de Deus? Amém? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei. É Deus que está dizendo isso. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra, sararei a sua terra. Nenhuma condição desse mundo pode nos afastar de Deus. Então é hora de clamarmos ao Senhor, é hora de invocarmos ao Senhor. Nos pedidos que vocês trazerem aqui na próxima quarta-feira, nós estaremos orando para que Deus entre com uma provisão. Mas eu e a pastora Bíblia também vamos ao monte orar e vamos levar os pedidos para nós estarmos clamando com vocês lá no monte. Então, clame ao Senhor. É hora de buscar ao Senhor mais do que nunca, com toda a força, com todo o entendimento. Ontem eu falava com uma pessoa, ela dizia: pastor, eu tenho sentido uma sede por Deus, uma vontade de ouvir, de saber a vontade de Deus, de conhecer Deus, que isso
se acenda no seu coração, de amar a Deus, de se apaixonar por Deus, para que você possa resistir aos filisteus, resistir a Dalila. Amém, meus amados? E concluindo, a história aí de Sansão é um exemplo que serve de alerta para mim e para você hoje, nesta manhã, do nosso envolvimento com o mundo. Um homem que foi consagrado antes do nascimento, uma vida que tinha tudo para dar certo, mas que após viver momentos de extremo sofrimento, teve um fim muito triste. Alguém poderia dizer: ah, se Sansão tivesse vigiado um pouco mais. Não é verdade? A vida, a história em nossa vida, ela não se baseia às suposições. Ela está muito mais do que isso. Ela é escrita com as declarações que nós fazemos dia a dia, com as decisões que nós tomamos dia a dia. Por isso, a melhor maneira de não falhar nunca é sempre temer a Deus. É permanecer com a armadura de Deus em nós, que nos colocou. Tá? Então, antes que seja tarde demais, clame ao Senhor. Não faça pactos com o mundo, com o sistema, com os filisteus. Ore para o Senhor. Não negocie a sua fé. Amém? Para nós é um ano difícil, de luta. Um ano em que muitas coisas aparecem. Uma pessoa me ligou esses dias: pastor, eu tenho tudo pronto para abrir uma igreja. Eu tenho carreira, eu tenho isso, eu sei como abrir uma igreja, eu tenho até o salão para abrir uma igreja. Mas o Espírito de Deus, muito forte falando no meu coração: não faça aliança com essa pessoa. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque é muito sutil os oferecimentos, as ofertas do inimigo. Elas vêm muito sutis diante de nós, mas nós não podemos barganhar, nós não podemos negociar a nossa fé. Ela tem que estar firmada no Senhor. Deus é o dono das nossas vidas. Deus é o dono de cada um de vocês. Não é nenhum pastor desse mundo o dono da vida de vocês. É Jesus Cristo. Porque Ele foi o único que morreu por você. Foi o único que derramou o sangue dele por você. E é o único que nesta manhã nós celebramos. É o único que nós adoramos, rendemos glória, rendemos adoração. E é o único que nós vamos celebrar esta manhã aliança. Esteja em plena aliança com Deus. Deus te ama muito, meu irmão. Então tem muitos desafios para vencermos durante esse ano, como igreja. Tá? Mas não negocie a sua fé. Não negocie os seus caminhos com os filisteus. Olhe para Deus. O espírito dele, uma diferença muito grande de Sansão, é que lá em Sansão, o Espírito Santo não estava dentro, ele vinha sobre. Então a força de Sansão estava não no cabelo, mas sobre o Espírito que vinha sobre ele. Quando o Espírito se afastou, ele perdeu a sua força. Hoje não. O Espírito Santo não está sobre você. O Espírito Santo está dentro de você, meu irmão. Isso é muito glorioso, isso é muito gratificante. Amém? Deixa Ele fluir na sua vida, para que Ele seja glorificado através de você. Em o nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Nós estaremos orando agora, no nome de Jesus. Que o Senhor venha sobre o seu coração. Que Ele venha sobre a sua vida. Que você, nos seus negócios que você faz, no seu serviço, no seu escritório, na sua empresa, com seus clientes, com o seu marido, com seus filhos, com a sua esposa, não negocie a sua fé. Ouça a voz do Espírito de Deus, que nesta manhã te chama e diz a você: filho meu, eu estou aqui para te ouvir. Senhor, no nome de Jesus, eu quero orar nesta manhã por cada um dos teus filhos que aqui estão e declarar aquilo que a tua palavra declara. Que o que está sobre cada um aqui nesta manhã é a tua graça. Que a tua unção venha, Senhor, renovadora, fortalecedora sobre a vida de cada um dos teus filhos, fortalecendo a fé de cada um, para que não possamos negociar, ó Deus, com o mundo, com o sistema desse mundo, que possamos viver a nossa fé pautada na sua palavra, voltada para o Senhor.
para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Deus, abençoe cada uma dessas pessoas. Guarde, dá livramento. Visite as suas casas. Visite os seus negócios, ó Deus. Que eles possam ver visivelmente a bênção do Senhor vindo sobre a vida de cada um. Traz cura, traga libertação, traga restauração para aqueles que precisam. Que possamos nos levantar em nome de Jesus, para que o seu nome seja glorificado. Que seja assim, para a glória e honra do teu nome, o nome maravilhoso de Jesus. Amém. Amém. Vamos